Vamos dar início à nossa aula de teoria da produção. Tá? A gente vai começar a nossa teoria da produção bem generalista, mas rapidamente a gente já vai para alguns casos muito particulares, certo? Que é quando você tem firmas que produzem um único bem. Você tem vários insumos e um único bem. Mas nada garante que assim, as firmas produzam um único bem. A gente sabe que tem muitas firmas que produzem diversos bens. Tá? Então, a gente vai começar com uma teoria bem geral, mas por ser uma teoria bem geral, você não tem muito como manipular, né? Você não tem muitas ferramentas para tirar insights interessantes daí. Então, a gente vai depois para firmas que produzem um único bem. Tá? Então, vamos lá. Teoria da firma. Eu acho a teoria da firma até mais fácil que a teoria do consumidor, certo? Tanto que tem muitos livros, como o próprio Varian, ele traz a teoria da firma antes do que a teoria do consumidor, certo? Na verdade, depende muito da didática do autor do livro, né? Tem autor que acha que é melhor começar com a teoria do consumidor porque é uma coisa mais próxima sua, né? Você é consumidor, você não é uma firma, geralmente ninguém é dono de firma, né? Principalmente quando você está estudando aqui na universidade. Então, o pessoal às vezes começa por teoria do consumidor por ser mais próximo da realidade das pessoas. Mas em termos de tecnicidade, né, a teoria da firma é até mais simples. Tá? Então, vamos lá. Então, de modo geral, aqui vamos começar bem geral, certo? O modelo geral é um modelo que você tem uma firma com diversos insumos e vários produtos. Então, sei lá, você pode pensar numa firma, sei lá, de tecnologia, né? Então, ela tem diversos insumos que são os insumos, são aqueles bens ou serviços, tá? Que você utiliza para gerar outros bens e serviços. Então, a firma pode ter como insumo, né? A firma de tecnologia pode ter os seus funcionários, os seus computadores, né? O próprio ambiente físico onde ela está lá, tá? Pode pensar um monte de coisa, impressora, e tudo isso faz com que ela gere produtos, né? Produtos podem ser jogos de computador, pode ser software para empresas de administração, sei lá, de contábeis, pode ser serviços, tá? A empresa, sei lá, tem um grupo de consultores que ajuda outras empresas, então ela gera serviços. Então, uma firma nada mais comum do que ela produza, tem diversos tipos de produtos, tá certo? E como é que você vai denotar esses insumos, os produtos, tá? Os insumos e produtos a gente vai encaixá-los num único vetor, certo? Então, Y1, Y2 até YN é aqui, certo? A gente vai chamar de Y. Isso aqui é um vetor de insumos, produtos. Certo? E como a gente vai diferenciar o que é insumo de produto? Certo? Através do sinal de cada entrada dessa daqui. Tá? Tá, muito legal isso. Então, por exemplo, digamos o caso, só como exemplo aqui. Exemplo. Caso quando você tem quantidade de 5 bens na economia, certo? E Y é um determinado vetor assim: 5, 3, menos 1, menos 3, 1. Tá? Então, o que vai significar isso aqui? A gente vai dizer que esse vetor é factível se a firma consegue gerar um insumo do tipo 3, né? Um produto, um bem do tipo 3, um bem
do tipo 4, desculpa, 3 bens do tipo 4, utilizando 5 bens do tipo 1, 3 bens do tipo 2 e 1 bem do tipo 5, certo? Então, desculpa, eu falei errado, tá? É o contrário. Os positivos são os produtos e os negativos é o que você usa, certo? Então, os produtos gerados aqui foram 5 bens do tipo 1, tá? Então, esse aqui é o bem 1. Gerou 3 bens do tipo 2 e gerou 1 bem do tipo 5. E para gerar esses 3 bens aqui, foram necessários empregar, certo? 1 bem do tipo 3 e 3 bens do tipo 4, tá bom? Então, utilizando 1 bem do tipo 3 e 3 bens do tipo 4, só com isso aqui você conseguiu gerar 5 bens do tipo 1, 3 bens do tipo 2 e 1 bem do tipo 5. Então, negativo para a gente, certo? O sinal de menos significa insumo. E o sinal de mais vai significar para a gente produto. Tudo bem até aí? Então, sei lá, digamos que você tinha 5 funcionários, 3 computadores e com isso você conseguiu fabricar um jogo de computador, um aplicativo, certo? Então, menos aqui vai ser os insumos e os mais vão ser os produtos. Até aí tudo bem? Só uma dúvida, aqueles bens, eles vão estar no problema, ele vai estar especificando, por exemplo, no exemplo lá em azul, seria aí cada um seria funcionários. Isso vai vir ou... Em geral, assim, a gente pode dizer o que significa cada bem, ou pode deixar de forma abstrata mesmo, bem 1, bem 2, bem 3, tá certo? Em geral, se deixa abstrato por preguiça, né? Porque é muito mais curto você escrever bem 1, bem 2, bem 3 do que escrever, sei lá, funcionários e, sei lá, computadores. E outra coisa, dá preguiça também de pensar o que empresa é essa, que tem 5 funcionários, 3 computadores, será que é suficiente? Será que tem pouco computador para 5 funcionários? Então, chama bem 1, bem 2, bem 3, acabou, você não tem mais nenhuma questão ética, nenhuma questão criativa aí para você ficar pensando em alguma coisa, e o entendimento, os insights vão continuar existindo, tá certo? Tudo bem assim? Mas nada impede que esteja contextualizado, digamos assim, certo? Mas em geral, principalmente a nível de mestrado, doutorado, o pessoal deixa isso um pouco de lado, se preocupa só com a terminologia abstrata mesmo, B1, B2, B3, é bem N, certo? Então, nós vamos chamar de Y, certo? É chamado conjunto de tecnologia da firma, tá? É o conjunto de todos os vetores de insumo produto, certo? Que são factíveis. Tá, então, só pegar mais um exemplo aqui. Digamos que você está olhando esses 2 vetores aqui de insumos produto, tá? Então, você vai usar 1, e aqui obter 3, e aqui 1, menos 1,
vai obter sim. Tá? Ou seja, digamos que você é a microempreendedora, tá? Que fabrica hambúrguer, certo? Você tem uma carrocinha lá para fazer hambúrguer e você tem uma pessoa que prepara o hambúrguer, que é você mesmo. Tá? Então, com uma carrocinha e um hambúrguer, uma carrocinha e você, certo? Uma carrocinha e um funcionário, você consegue produzir 3 hambúrgueres. Tá? Ou seja, esse Y1 ele está no conjunto Y de possíveis vetores de insumo, produtos que são factíveis para a sua firma. Aí você vai perguntar para você o seguinte: tá, usando uma carrocinha e um funcionário você consegue produzir 5 hambúrgueres? Talvez não, certo? Se for o caso de você não conseguir produzir os 5 hambúrgueres usando uma carrocinha e um funcionário, então a gente diz que esse vetor aqui ele não está em teu conjunto de tecnologia, tá certo? Deu para entender isso? Então são todos os Y, são todos é o conjunto de todos os vetores em são produtos factíveis, certo? Nada tem que ser dado, tá? Então esse Yzão aí ele é exógeno, certo? É a tecnologia da firma que cai do céu, tá? Por algum motivo a sua firma tem aquele conjunto de tecnologia. Então, sim, claro que tem modelos, principalmente macro, não sei o que você tem avanços tecnológicos. Aí esse teu conjunto ele se expande, tá? Você tem mais possibilidades de produzir mais bens fazendo menos, certo? Então, mas para a gente esse conjunto Y ele vai ser exógeno, certo? Exógeno e imutável. Claro, se você muda de firma, você muda o Y, tá certo? É a mesma coisa. O Y ele faz um papel muito semelhante mais ou menos semelhante, tá? Às preferências do consumidor. As preferências do consumidor são exógenas. O consumidor nasce com aquelas preferências e são imutáveis durante toda a questão, pelo menos, tá? Elas são imutáveis, tá certo? Então aqui é a mesma coisa. Esse Y cai do céu, é dado e por enquanto ele é imutável, tá certo? Se você tiver modelos dinâmicos, aí você pode ter que esse Y mude ao longo do tempo, tá certo? Mas aqui todo esse curso de micro 1 vai ser um curso de economia estática, certo? Não tem tempo no meio. Todos esses modelos você pode refazer eles colocando uma coisa com propriedade dinâmica. As preferências vão mudando, as tecnologias podem ir mudando ao longo do tempo, tá? Só que são modelos bem mais complexos, tá certo? A gente vai chegar nisso daqui a pouco, tá? Que, por exemplo, se ele consegue produzir 3 hambúrgueres, automaticamente ele consegue produzir 2, tá? A gente vai chegar nesse detalhe, tá? Então, mas vamos só comentar isso aqui, tá? Então, digamos, você consegue produzir 3 hambúrgueres, né? Usando uma carrocinha e uma pessoa. Então, você, por exemplo, se você estivesse olhando esse outro vetor aqui, que é -1, -1, 2, tá? Então esse outro vetor também estaria na sua tecnologia, porque esse tá bom? A gente vai chegar já nessa propriedade. Então vamos lá. Então esse Y, como vocês puderam até perceber agora meio que intuitivamente, ele não pode ser um conjunto qualquer, assim, muito louco dentro do RM, tá? Então tem que satisfazer algumas propriedades para que ele seja razoavelmente considerado um conjunto que representa a tecnologia da firma, representa essa intuição de tecnologia da firma, tá? Então esse conjunto Y aqui tem as propriedades básicas, tá?
do conjunto de tecnologia. Vamos lá, primeira propriedade. Aí vocês vão me dizendo se faz ou não sentido, tá? O conjunto Y, ele é não vazio. O que vocês acham que isso aqui significa do ponto de vista econômico? O conjunto Y ser não vazio? Que a firma produz alguma coisa. Ela consegue transformar algum conjunto de insumos em produtos. Alguma coisa ela faz, tá? Certo? A gente sabe que tem algumas empresas aí que talvez seja vazio, né? As empresas fantasmas, as empresas de fachada, o conjunto é vazio, tá? Mas tirando esse caso aí, certo? Vamos lá. Então a empresa séria, o Y obviamente é não vazio, tá? 2. Outra propriedade, essa aqui é um pouco mais técnica. O conjunto Y, ele é fechado, tá? Então, esse fechado aqui é uma propriedade matemática, tá? Ela quer dizer o quê? Em termos gerais, quer dizer que se você tem um conjunto, uma sequência, tá? Uma sequência convergente de vetores em Y grande, o limite da sequência também estará em Y, tá? Então isso aqui eu estou falando usando a linguagem cotidiana, tá? Mas o que quero dizer com isso é o seguinte: imagine que você tem uma sequência YI, certo? A gente denota a sequência assim, certo? Coloca umas chavezinhas aqui, com Y indo de 1 até infinito, tá? Então, para uma sequência ter limite, uma sequência convergente, aqui você já está meio que subentendendo que ela é infinita, tá? Então, uma sequência convergente toda contida em Y, certo? E o limite dessa sequência aqui, quando o I vai para mais infinito, dá um certo Y, tá? Então, o que eu quero dizer é que o próprio Yzinho está no Y grande. Então, essa é a linguagem natural, aqui é a linguagem técnica, e vamos falar um exemplo. O exemplo é o seguinte: imagina que a firma tem uma tecnologia de forma que ela consiga, com um funcionário, certo? E um hambúrguer e uma carrocinha, né? Ela consiga produzir 3 hambúrgueres, certo? Mas ela também consegue produzir com um funcionário e uma carrocinha 3,5 hambúrgueres, certo? Então aqui é Y1, aqui Y2. Ela também consegue produzir 3,6 hambúrgueres, tá? Consegue produzir 3,7 hambúrgueres. Consegue produzir, assim vai. Com um funcionário e uma carrocinha, ela consegue produzir coisas muito, muito próximas, tá? De 4 hambúrgueres, digamos, tá? De modo que essa sequência aqui, ó, essa sequência de vetores, ela converge, certo? Converge para quanto? Vai converge para -1, 4, certo? Então, se cada um desses pontos aqui eram pontos da tecnologia da sua firma, certo? Por algum motivo, tá? A sua firma tinha todos esses pontos, então dizer que o conjunto Y é fechado significa dizer que esse cara aqui também está em Y,
tá certo? Então, se você consegue produzir com coisas cada vez mais próximas daquele vetor de insumos produtos, então aquele próprio vetor de insumos produtos também deve ser um dos pontos, tá? Um dos vetores que você considera factível. Tá certo? Então, uma sequência de conjunto de vetores factíveis que converge, o ponto de convergência também tem que ser factível. Tá certo? Geometricamente, o que está acontecendo é o seguinte: você tem um conjunto aqui y, certo? Digamos. E você tem aqui uma sequência que vai convergindo. Vai convergindo até para um ponto aqui. Então, esse ponto de convergência também vai ter que ser um ponto do próprio y. Tá certo? Beleza? Então, isso vai garantir que o conjunto y tem uma fronteira, certo? Pelo menos em algumas gerações ele vai ter fronteira, certo? Então, aqui é uma sequência y1, y2, y3, y4, ela vai convergindo até o y, certo? Então, se converge aqui para o y tem que estar no conjunto y de tecnologia, certo? Deu para entender isso aí? Então, é um conceito puramente matemático, tá? Não é um conceito que você consegue ter uma intuição, uma justificativa econômica muito boa para ele, mas é o que permite, por exemplo, que a gente consiga definir bem algumas funções que vão ser importantes para a gente, tá? Que são as funções custo, a função lucro, tá? Elas só vão ter sentido de existência do ponto de vista matemático se essa propriedade for uma propriedade cumprida. Então vamos lá, recapitulando. Primeiro, o y tem que ser não vazio, o y tem que ser fechado, tá? Outra propriedade aqui que o y tem que ter, certo? Outra propriedade, propriedade 3, é a propriedade que a gente chama de no free lunch. No free lunch. Essa propriedade diz o seguinte: diz que a interseção do y com o Rn mais está contido no zero. Bem, primeiro passo, antes de entender economicamente o que quer dizer isso daqui, que eu acho que você já, pelo menos intuitivamente, já sabe o que, que vai acontecer, certo? Vamos interpretar geometricamente essa propriedade. Bem, esse conjunto aqui, o Rn+, é o que a gente chama de ortante positivo, certo? É o conjunto de todos os vetores em que todas as entradas são positivas. Claro, no caso em 3 dimensões, ou 4 ou 5 mais dimensões, a gente não consegue visualizar. Mas no caso de 2 dimensões, você tem aqui o quadrante 1, 2, 3 e 4. Esse conjunto aqui representa qual desses quadrantes? 1, 2, 3 ou 4? O 1, esse daqui, certo? Quadrante 1. Quando eu digo que a interseção do teu conjunto y com esse cara, certo? Com esse ortante aqui, ó, ele está contido no zero, e o que eu quero dizer é o seguinte: eu posso desenhar um conjunto assim, por exemplo, para ser o nosso y? Não, por quê? Porque vai ter esse pedacinho aqui, ó, certo? Todo esse pedacinho aqui, que ele, interseção com esse primeiro quadrante, tá? Não é só o zero, é muito mais que o zero, tá bom? E o que diria, por exemplo, se esse ponto aqui fosse o ponto 1, 1, certo? Esse ponto 1, 1 significa o seguinte: só tem 2 bens na economia, certo? Bem laranja e banana. Você consegue produzir uma laranja e uma maçã sem usar nada de insumo, certo? Então, aqui já está a justificativa dessa propriedade ser chamada de no free lunch,
porque não tem almoço grátis. Você não consegue produzir nada, tá? Você não consegue produzir nenhum bem do nada. Você tem que usar pelo menos um insumo. É isso que está te dizendo, certo? Esse insumo não precisa ser um insumo material, pode ser um insumo tipo de serviço, tá? Então, por exemplo, quando você escreve um livro, tá? Por mais que você use alguns poucos insumos, tá? Sei lá, usa o seu computador e usa um outro insumo que é o seu serviço, que é a sua força de trabalho, tá certo? Então, você não pode ter uma tecnologia, certo, que produza produtos sem utilizar insumos, beleza? Ficou claro? Então, ó, o teu conjunto Y sempre tem que ser alguma coisa. Isso aqui não pode acontecer, certo? Esse exemplo aqui, ó, não pode ocorrer, beleza? Então vai ser alguma coisa mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Certo? O teu conjunto Y vai ser sempre uma coisa mais ou menos assim, certo? A quarta propriedade que está relacionada com essa, que é o seguinte, que é a chamada de possibilidade de inação. A possibilidade de inação, ela é muito simples. Ela diz que o vetor 0 está em Y. Tá, agora eu quero que vocês interpretem para mim essa condição aí. O vetor 0 está em Y. O que isso quer dizer? A empresa não pode fazer nada. Ou seja, não produz nada, mas também não gasta nenhum insumo. Existe essa possibilidade para ela. Tá? E o nome está muito condizente, né? Possibilidade de inação. E quinto, certo? Que é o seguinte, que foi o que você tinha falado lá no início, certo? Que é a propriedade de livre descarte. Tá? O que é que diz essa propriedade de livre descarte? Diz o seguinte, diz que se eu tenho um vetor Y no teu conjunto de tecnologia e você tem um outro vetor que eu vou chamar de Y' menor que ou igual a um vetor Y, então o vetor Y' também tem que estar em Y. Então, ó, vamos só recapitular o que significa um vetor ser menor que ou igual ao outro. Quando é que um vetor é menor que ou igual ao outro? Quando todas as suas entradas são menores que ou iguais ao outro. Tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Um exemplo aqui. Digamos que você tem o Y igual a menos 1, 3. Aí você pega um vetor Y' igual a menos 1, 2. Então, de novo, o que está te dizendo, né? Está dizendo o seguinte, que você com um funcionário e uma carrocinha consegue produzir 3 hambúrgueres. Então, se com um funcionário, uma carrocinha, você consegue produzir 3 hambúrgueres, então com um funcionário e uma carrocinha você consegue produzir 2 hambúrgueres. Tá certo? Então, o fato do Y ser um vetor factível garante que esse aqui também tem que ser um vetor factível. Tá certo? Que mais? Então, um outro exemplo. Digamos que você tem isso daqui, ó, menos 1, menos 2, 3. O Y' é igual a menos 2, menos 1, 3. O que eu estou te dizendo? Com um funcionário e uma carrocinha, você consegue produzir 3 hambúrgueres. Então, se você tiver 2 funcionários e uma carrocinha, você também vai conseguir produzir
os mesmos 3 hambúrgueres, tá? É só deixar teu outro funcionário parado lá, certo? Vai conseguir fabricar os seus 3 hambúrgueres, tá certo? Então, livre descarte é um livre descarte tanto de produto quanto de insumos. Então, por exemplo, quando eu comparo esse com esse, eu estou descartando o quê? Um produto. Se eu consigo produzir 3 hambúrgueres, então eu consigo produzir 2. Basta produzir 3 e jogar fora o outro, tá? E aqui é a mesma coisa. Se eu tiver insumos, se eu tiver um funcionário e uma carrocinha, eu consigo produzir 3 hambúrgueres. Se eu tiver um funcionário extra, eu também consigo produzir os 3 hambúrgueres, tá? Se eu deixar o outro lá parado no canto dele, em casa, sei lá, de férias compulsórias, sei lá, não atrapalhando o outro, que o outro vai conseguir fazer os 3 hambúrgueres, tá certo? Então, o livre descarte significa que você não paga, entre aspas, para descartar ou os seus insumos ou os seus produtos, tá certo? Qual é a dúvida? Quem tinha dúvida? Não, já disse que eu ia perguntar sobre se nessa propriedade aí, se o zero também era verdadeiro, mas existe possibilidade de ação, né? Isso. Ela pode produzir nada, mas sem usar nenhum insumo, tá certo? Então, ó, é esse livre descarte que garante que o comportamento dela seja assim, ó. Por quê? Porque digamos que você tem um ponto bem aqui que é o y, certo? O conjunto dos pontos menores que iguais a y são todos essa galera bem aqui, ó. Esse negócio que está de azul, que eu vou chamar de, sei lá, M, certo? M é o conjunto de todos os vetores y' tais que o y' é menor que igual a y, certo? Então, a propriedade do livre descarte garante o seguinte: que sempre que você tiver um y, você fizer essa projeção aqui, sei lá, como é que eu posso fazer esse quadrado aqui, certo? Para infinito, para a esquerda e para baixo, tá? Todos os elementos aqui vão estar no conjunto de tecnologia também, certo? Então, e como o zero está, então todo mundo que está aqui embaixo também está. Porque esse cara bem aqui, né? É o cara que você queima insumo e não produz nada, tá certo? Seria mais ou menos isso daqui. Então, uma firma pode só queimar insumo sem produzir nada, tá certo? Então, essas são as 5 propriedades que você vai pedir, certo? Para um conjunto, para você chamá-lo de conjunto de tecnologia, certo? Se ele não tiver essas 5 propriedades, fica difícil argumentar do ponto de vista econômico, porque você está chamando esse conjunto Y de conjunto de tecnologia, certo? Ele não tem um significado econômico forte, certo? Tudo bem até aí? Não pode produzir nada. É a propriedade 4. Não produz nada aqui e não usa nada. É para isso aqui, é para a propriedade 3 não entrar em conflito com a propriedade 4. Para elas não entrarem em conflito uma com a outra, certo? Beleza? Até aí? Pronto. Então, essas 5 propriedades são propriedades básicas, tá? Todos os conjuntos de tecnologia têm que satisfazer essas propriedades. Então, um exemplo muito particular, também muito importante para a gente, é um exemplo de uma firma que tem um único produto, certo? Tem vários insumos e tem uma coisa que a gente chama de função de produção, certo? Então, firma com único produto, vários insumos, certo? E função de produção.
Então, o que seria uma função de produção, né? A função de produção é a função do Rn para o R, tá? Uma função que é contínua, estritamente crescente e estritamente quase côncava e o f de 0 é 0. Tá? Então, uma função de produção, certo? É uma função que cumpre todas essas propriedades aqui. E o que seria o conjunto tecnologia de uma função como essa daí, tá? Então, neste caso, o conjunto de tecnologia é dado por y igual a menos Z1 menos Z2 menos Z3 menos Zn, que todos os vetores desse tipo, tais que o Q é menor que ou igual ao F de Z1, Z2 até Zn, e o Z1, Z2 até Zn é um vetor positivo. Tá? Tudo bem até aí? Então, ó, vamos dar um exemplo aqui mais concreto. Digamos que você tem uma função de produção Z1, Z2 igual a Z1 mais Z2. Ou seja, você tem dois tipos de insumo, certo? E a quantidade de produto que você gera é simplesmente a soma dos insumos, tá certo? Então, quem que vai ser esse conjunto Y aqui, né? É o conjunto de todos os vetores, tá, que satisfazem essa propriedade toda aqui, ou seja, vão ser vetores do tipo Z1, Z2, Q, tal que o Q é menor que ou igual a Y1 mais Y1 não, né? Z1 mais Z2. Tá bem? Então, a gente pode se perguntar, por exemplo, se você pega aqui o vetor y, aqui é menos, tá? Então, menos 1, menos 2, 3.
esse vetor aqui, y, né? Ele é um vetor factível para essa tecnologia, sim ou não? Sim, ó. Você tem um insumo do tipo 1, 2 insumos do tipo 2, gerando 3 produtos. Então, ok. Se você pegar esse outro vetor aqui, ó, menos 1, menos 3, 5. Esse aqui, ele é um vetor factível, sim ou não, para essa tecnologia? Sim ou não? Não. Por que não? Porque se você tiver um insumo do tipo 1, 3 insumos do tipo 2, o máximo que você consegue produzir são 4. Pela função de produção, o máximo que você consegue produzir são 4. Então, a função de produção, ela te diz qual o máximo de produto que você consegue gerar a partir daquele conjunto de insumos, tá? Obviamente, você respeitando aquela propriedade do livre descarte, se você consegue produzir 5, você consegue produzir 4, consegue produzir 3, consegue produzir nada, certo? Então, se eu pegar esse outro vetor aqui, y2, menos 2, menos 1, 2. Esse vetor aqui, ele é factível, sim ou não? Sim, porque você poderia produzir até 3, mas você está produzindo 2. Então, isso aqui é factível. Beleza? Nesse caso, a gente desconsidera o negativo só para indicar que a gente quer o insumo. Que é o insumo. Porque uma coisa é você chamar a função de produção, outra coisa é você chamar a tecnologia. Quando você vai chamar a função de produção, os insumos entram positivos. Mas quando você vai chamar o conjunto de tecnologia, os insumos, você tem que entrar com o sinal negativo para exatamente indicar que eles são insumos. Então muita gente confunde isso, tá? Mas que no fundo as coisas são bem delimitadas, tá? A função de produção, os insumos são positivos, produto positivo. E no conjunto de tecnologia você troca o sinal dos insumos só para dizer que eles são os insumos. Beleza? Então tá. Sempre que você tiver essa função de produção, certo? Você consegue definir o que a gente chama de taxa marginal de substituição tecnológica, tá? Que seria o equivalente à taxa marginal de substituição lá dos consumidores, tá? Então, vamos lá. Observação aqui. Que uma tecnologia for definida por Então, essa taxa marginal de substituição técnica, que nós vamos abreviar por TMST, ela sempre vai relacionar a produção marginal, certo? Entre dois bens, certo? Dois itens. Tá? Então,
Então como é que vai ser? Vai ser o seguinte, a taxa marginal de substituição, taxa marginal de substituição técnica entre os bens L e K para um dado vetor de insumos Z vai ser igual a produto marginal pelo bem L do Z barra, produto marginal do bem Z, do bem ZK. Então, vamos só relembrar alguns conceitos aqui para ficar bem claro para vocês, tá? Sempre que eu estiver falando de Y, certo? A letrinha Y ela vai ser guardada para vetores insumo produto. Então, nós estamos falando de conjunto de tecnologia. Sempre que eu falar Z, são os vetores de insumo, só insumo. E o Q vai ser sempre o produto. Então, Z e Q, essas letrinhas elas vão aparecer quando a gente vai falando de função de produção. E a função de produção é vários insumos, que são os Zs, Z1 até Zn, e o único produto que a gente vai chamar de Q. Tá certo? Fica bem claro isso na cabeça de vocês, tá? Porque a gente vai ficar meio que mudando de um universo para o outro, assim, bem rápido e várias vezes durante a aula. Certo? Então tá. Então, como exemplo disso daqui, a gente pode pegar a famosa função Cobb-Douglas, tá? A mesma que a gente utilizava lá para teoria do consumidor. Então, sei lá, vamos pegar aqui, ó, F de Z1, Z2 igual a Z1 elevado a alfa, Z2 elevado a beta, tá? Onde esse alfa e beta são parâmetros. Bem, para calcular a taxa marginal de substituição técnica, a gente tem que calcular primeiro essas derivadas parciais, tá? Cada derivada parcial dessa é chamada de produto marginal. Isso aqui é produto marginal, tá? Do bem L, tá? Ou em relação ao bem L, tá? Tem várias formas do bem L. E esse outro aqui de baixo é o produto marginal do bem K, tá? Então, o primeiro passo, tá? Sempre vai ser calcular esses produtos marginais, tá? Do mesmo jeito que quando você está falando de taxa marginal de substituição do consumidor, o primeiro passo é calcular as utilidades marginais. Então, vamos lá. Se você deriva essa função f em relação ao Z1, né? Vai dar o quê? Vai dar alfa, Z1 elevado a alfa menos 1, Z2 elevado a beta, certo? Se você calcula aqui derivada em relação ao Z2, vai dar o quê? Vai dar beta, Z1 elevado a alfa, Z2 elevado a beta menos 1, beleza? Então, se você divide aqui um pelo outro, você vai encontrar a taxa marginal de substituição técnica do bem 1 em relação ao bem 2. Que vai dar o que, né? Vai dar alfa sobre beta. Aqui vai cancelar alguns termos, né? Vai ficar só o que? Z1 e aqui vai ficar o Z2. Então, ó, veja que a taxa marginal de substituição técnica depende do ponto, tá, de insumos que você tá trabalhando, certo? Por isso que aqui, ó, a taxa marginal de substituição técnica é uma função do Z barra, tá? Z barra, pra gente aqui, lembra que o barra aqui, Z barra, sempre vai significar um vetor de insumos. E o barra em cima significa fixo, certo? Um vetor de insumos fixo. Então, olha,
Só mais um exemplo do exemplo, né? Digamos que esse Z1, Z2 seja 1 e 3, tá? Então, você está em um momento da sua produção em que você está utilizando um insumo do tipo 1 e 3 insumos do tipo 2, certo? Você pode até manter a mesma produção trocando um bem pelo outro, certo? Marginalmente falando, o que vai manter a produção é quando você calcular essa taxa marginal de substituição técnica, certo? Então, ó, a taxa marginal, vamos pegar aqui o alfa ainda, só por simplicidade, ó, vamos botar o alfa igual ao beta igual a 1, certo? Neste caso aqui, a taxa marginal de substituição técnica seria o quê? Seria igual a 1 sobre 1 vezes 3 sobre 1, que vai dar 3. Ou seja, se você estiver trabalhando com uma unidade de insumo 1 e 3 unidades de insumo 2, nesse ponto aqui, e se essa for a sua tecnologia, sendo alfa igual a beta igual a 1, se você quiser manter o mesmo nível de produção, você tem que trocar uma unidade marginal do bem 1 por 3 unidades marginais do bem 2, tá certo? Então, como é marginal aqui, tá? Todos os conceitos também vão ser marginais, tá? Então, troca marginal, certo? Beleza? A gente vai ver daqui a pouco como essa função aí, taxa marginal de substituição, está relacionada com os outros conceitos importantes, que são o conceito de custo, certo? Das tecnologias, certo? Tudo bem até aí? Vamos lá. Outro conceito importante aqui, que está relacionado com essa taxa marginal de substituição, é a chamada elasticidade de substituição. Então, essa elasticidade de substituição, geralmente, ela é denotada por essa letra grega epsilon, KL, e ela vai depender também do seu nível de insumos do momento, tá? Ela é definida da seguinte forma: ela é a derivada da taxa marginal de substituição técnica entre K e L por a divisão entre ZK e ZL, multiplica aqui ainda por ZK ZL, taxa marginal de substituição técnica. Então, as duas são muito parecidas, tá? A de uma está diretamente relacionada com a anterior, e se a taxa marginal de substituição técnica mede como você tem que fazer uma alteração marginal em um bem, considerando uma alteração marginal no outro para manter o mesmo nível de produção, a elasticidade de substituição ela está mensurando o quê? Está mensurando como uma mudança marginal na porcentagem de um bem, no caso o bem L, tá? Deve ser substituído por uma mudança marginal na porcentagem do bem L, tá certo? Então, do K primeiro e depois em L. No caso, afetaria marginalmente L. Em termos de percentuais, tá? Então, nessa elasticidade de substituição, ela é muito procurada por quem faz estudos econométricos, tá? Para ver como, por exemplo,
uma empresa está dependente de certos insumos. Porque se essa elasticidade de substituição for muito alta, significa que ela está, de certa forma, muito dependente de um certo insumo. Ou seja, se o preço daquele insumo explodir, provavelmente a produção dela vai declinar, ou então ela vai ter que gerar um custo muito maior para produzir a mesma quantidade de... No caso da teoria do consumidor, eu teria essa mesma relação? Você pode definir também a elasticidade de substituição entre as demandas, né? Também pode fazer a elasticidade de substituição. Só um exemplo. Como o aumento do preço de energia elétrica afetaria a minha demanda para conseguir energia? Não está relacionado com o preço, está relacionado com como é a dependência, certo, da tua firma em relação aos insumos. Então, por exemplo, digamos que você tem dois insumos, o 1 e o 2. Se essa elasticidade aqui, o E1 em relação ao E2 for muito alta, significa que você é muito dependente do bem 1. Se você quiser trocar ele pelo bem 2, você tem que pegar muito do bem 2 para poder substituir pelo bem 1, certo? Então tá, sua empresa está muito boa, muito bem, obrigado, né? Mas ela tem um ponto de fragilidade, que é essa elasticidade ser muito alta. Por exemplo, digamos que só tem dois insumos, né? Sei lá, gasolina e, sei lá, insumo aí, plástico, certo? Sua empresa química lá, usa gasolina e plástico, certo? Por exemplo, eu não sei te dizer concretamente porque eu nunca olhei os dados, mas eu imagino que a elasticidade das empresas aéreas por combustível seja muito elevada em relação aos outros. Óbvio, né? Você não pode substituir combustível por mais funcionário, não vai gerar mais voos, tá certo? Eles são muito dependentes dos combustíveis, certo? Provavelmente é quase infinito, né? Você não consegue substituir combustível por outra coisa, não consegue substituir gasolina por outra. Não, é porque você falando disso, eu tive um insight com relação à minha dissertação. Porque eu estou trabalhando com a questão da água. Então, assim, eu queria saber se eu conseguiria, porque no caso do consumidor, estaria relacionado ao preço, né? Na teoria do consumidor. Não, peraí. Está relacionado com as utilidades, certo? As utilidades dependem dos preços. Depende do preço. Está relacionado de forma indiretamente. Mas eu conseguiria mensurar isso. Sim, indiretamente. Porque se você aumenta muito o preço de um determinado bem, né, por efeito de substituição, em geral cai a demanda por aquele bem, né? Então se você quiser manter o mesmo nível de utilidade e está caindo a demanda para o bem 1, você tem que aumentar em outro bem. É isso que está acontecendo. Ou então você perde utilidade, tá certo? Mas aí, para perder utilidade, você tem que arrumar uma outra taxa de substituição. Não mantendo o mesmo nível de utilidade, mas mantendo o mesmo nível de renda. Porque essas necessidades são divisões entre duas marginais, tá certo? Então, por exemplo, lá na marginal do consumidor, você está mantendo a utilidade constante. Você está caminhando sobre, certo, a curva de indiferença. Aqui a gente vai ver, daqui a pouco a gente vai estar caminhando, para manter todas essas coisas aí, a gente está caminhando sobre as isoquantas. Mas assim, a isoquanta, a curva de indiferença é uma das curvas que você pode analisar. Você pode analisar a curva de Engel, porque na curva de Engel você está mudando o seu nível de renda. Aí você pode analisar como a inclinação das derivadas estão se comportando na curva de Engel. É outro tipo de análise que você pode fazer. Aí você vai estar alterando o quê? A utilidade ao longo do tempo. Certo? Então, já adiantando o assunto, né? A gente pode falar das isoquantas. Então, as isoquantas, elas têm um paralelo exatamente com as curvas de indiferença do consumidor, certo? O que é uma isoquanta? Uma isoquanta você vai definir também
quando você tiver uma função de produção, certo? Então a isoquanta é um conjunto de vetores, tá? Tais que eles geram um mesmo nível de produto. Simples assim. Então, só como exemplo, né? Se você tiver aqui uma função de produção Z1, Z2 igual a Z1 mais Z2, certo? E você quer saber o que? Você quer saber a isoquanta do nível 3. Quais são os possíveis vetores Z1, Z2 que geram 3 produtos? Né? São o que? Z1, só um. 1 e 2. Cadê? 1 e 2 está onde? Está aqui 1, 2, 1, 2. Então 1, 2 está aqui. Outro. 2, 1. Está aqui. Outro. 1 e meio está bem aqui. Outro. 3, 0. Pode ser? Pode. 3, 0 e o 0, 3. Então, todos esses pontos estão na isoquanta. Se você faz todos os pontos, você obtém a isoquanta, que é essa daqui, ó. Então, o que é essa azulzinha aqui? A isoquanta do nível de produto 3. Você pode fazer a isoquanta do nível de produto 4, do nível de produto 2. Então, para cada nível de produto, você tem a isoquanta relativa àquele nível de produto. Beleza? Tranquilo? Então, existe uma relação gráfica aí, tá, entre essas isoquantas e essa taxa marginal de substituição, que é a seguinte. Vamos pegar aqui uma curvadinha, certo? E aqui você está analisando o vetor Z1 barra, Z2 barra, tá? Então, esse vetor, essa curva, tá? Nesse ponto você consegue desenhar uma reta de tangência, bem aqui nesse ponto. Então, a inclinação dessa reta de tangência, certo? A inclinação desse ângulozinho aqui, certo? Esse tangente de alfa, ele vai ser igual a menos a taxa marginal de substituição técnica, certo? Entre o bem 1 e o bem 2 no ponto Z1 barra, Z2 barra. Tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Vamos dar uma pequena pausa, tá?